Que alegria estar aqui hoje, gente. Que igreja maravilhosa, que atmosfera celestial. Que noite abençoada eu sei que a gente vai ter. Que semana vocês vão ter, porque vocês estão preparando profeticamente o segundo semestre. Eu também, estou dizendo a mesma coisa. Eu quero te dar a chance de, com muito carinho, eu sei que você já faz isso, mas eu quero te dar a chance de honrar esse maravilhoso casal que vos lidera, que eu conheci tão recentemente, já criamos uma afinidade. E eu sei que tudo que a gente está vivendo aqui, vocês estão vivendo, é fruto de lágrimas, dedicação, jejum, entrega e muito trabalho do casal de bispos de vocês. Então vamos aplaudir ao Senhor pela vida do bispo Alex, da bispa Geise. Vamos aplaudir ao Senhor mesmo. Aleluia. Aleluia. Eu sei que é uma noite profética. Vou começar de novo para alguém dizer amém. Eu sei que é uma noite profética. Quando a gente se reúne no momento de preparação profética para uma nova estação, neste momento Deus determina e ordena palavras que nos trazem direção, que nos trazem comando, que nos trazem autoridade para prosseguir. Vocês estão celebrando 9 anos. 9 é um significado na Bíblia de um período de gerar coisas novas. Vou falar de novo. 9 na Bíblia tem a significância de gerar coisas novas, de encerrar um ciclo e preparar um ciclo para grande crescimento, de preparar um ciclo para grande conquista. Eu estou aqui da parte de Deus Cabana para dizer a vocês: chegou um tempo de maior crescimento ainda, chegou um tempo de maior avanço ainda, chegou um tempo de maior sobrenaturalidade ainda, em todas as áreas da sua vida. É noite, é estação de viver coisas novas que vêm da parte de Deus. O Espírito de Deus está aqui para gerar coisas novas sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre a tua igreja, sobre esse ministério. Cabana, se preparem para avançar. Se você crê, dá um brado ao Senhor e adore-o aqui. Eu vou ser obediente à voz de Deus. Eu sei o trabalho que dá, eu sei, mas Deus já está me mostrando a expansão do prédio. Vou falar de novo. Chegou a estação de avançar e o prédio vai crescer. Eu estou vendo os trabalhos que vão ser feitos, a escola que vocês vão criar. Eu não sei se vocês já têm a escola que vocês vão criar, a instituição de ensino superior que vocês vão criar, o centro de formação de vidas que vocês vão criar. Esta casa é uma casa de transformação de histórias e destinos. E Deus está trazendo aqui pessoas que vão ter os destinos transformados. Eu estou vendo crianças entrando e saindo como adultos formados, adultos impulsionados para o mercado. Uma geração que transforma pela glória do Evangelho. E eu estou dizendo, apesar do espaço ser grande, o espaço já ficou pequeno. E Deus está providenciando de forma sobrenatural os recursos. Deus está providenciando de forma sobrenatural as concessões. Deus vai expandir a obra. O Deus que começou esses primeiros 9 anos está garantindo a continuidade dos próximos 9, dos próximos 10. Chegou a hora de avançar, chegou a hora de expandir. Eu estou vendo a multiplicação de Deus chegando sobre esta casa. Me ajuda a celebrar o nome do Senhor, porque você vai expandir, você vai avançar. Cabana, vocês vão conquistar de forma sobrenatural. E eu estou vendo vocês fazendo um grande evento. Já não dá mais para fazer no templo. Procurem os ginásios, procurem os estádios. Eu estou vendo pessoas vindo de toda a nação brasileira para receber. E eu estou vendo um intenso movimento com jovens e adolescentes começando nessa cidade. Porque Deus está garantindo a continuidade daquilo que um dia vocês iniciaram. Daqui a pouco eu vou começar a pregar, mas está difícil aqui. Porque Deus está fazendo com que a obra avance. Deus está fazendo com que a obra continue. Há um ano atrás,
A sentença maligna era de derrota, mas hoje eu estou aqui um ano depois para celebrar a vitória, para celebrar o avanço, para celebrar a conquista. Meus amados irmãos, Cabana, é tempo de avançar de forma sobrenatural. Sobrenaturalmente avancem. Não é mais só o interior de São Paulo, eu estou falando do estado de São Paulo, eu estou falando da nação brasileira, eu estou falando dos campos que vão surgir em outras nações. Chegou a hora de avançar no segundo ciclo em nova estação. Espírito de Deus, nós estamos aqui reunidos, e quando nos reunimos em Teu nome, a Tua presença se manifesta e a Tua glória vem. Por isso eu te peço, vem de forma irrestrita nesta noite sobre nós. Dá ordem aos Teus anjos ministradores e passeia nesta casa com glória, com presença, com majestade, com poder e com unção. Ah, meu Deus, que aonde houver sede e fome, o Senhor venha nos saciar e o Senhor venha nos presidir nesta hora. Levante uma de suas mãos ao céu, se for possível. Vá além do nosso corpo carnal, vá além da nossa alma, nossa mente, pensamentos, sentimentos, meu Deus, e fala conosco de espírito a espírito. Que o Teu reino venha agora aqui nesta igreja, que a Tua vontade seja estabelecida agora na terra, como já foi estabelecida no céu. Como igreja que ama a Tua presença, antecipadamente nós aplaudimos o Teu nome por aquilo que o Senhor fará nessa noite em nós. Em nós, em nós, oh! Obrigado. As últimas palavras de Jesus Cristo na terra, Ele saberia que essas últimas palavras ficariam registradas para a eternidade. Afinal de contas, os seus últimos registros, ainda em carne, falando a uma geração, sem dúvida, deveria ser registrado. As últimas palavras de Jesus Cristo estão registradas em Atos capítulo 1, versículo 8. Enquanto você abre, eu trago um abraço de toda a minha família, minha esposa Mila, minha filha Isabela e Mateus. Tem até uma foto deles aí. Minha filha que vai fazer 18, meu filho que tem 9 vai fazer 10, minha esposa Mila. Todos mandaram um abraço, toda a família da Igreja Conectados lá de Curitiba traz um abraço para vocês. Numa próxima eles, olha, já me convidando, numa próxima eles vão vir também. Vai ser bem isso. Atos capítulo 1, o bispo aplaudiu, então eu vou vir. Então, Atos capítulo 1. As últimas palavras de Cristo, na verdade, são uma promessa. Receberão poder. Vou falar de novo para ouvir um amém. Receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e vocês vão ser minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e nos confins da terra. Perceba comigo, meu amado irmão e irmã, que as últimas palavras de Jesus Cristo tinham uma preocupação. Pergunte qual é. Pergunte como se você tivesse jantado, diga qual é. A preocupação de Jesus Cristo nas suas últimas palavras era a continuidade. Ele estava dizendo, daqui a pouco eu subo, mas vocês vão continuar, não acaba aqui. Na verdade começa aqui coisas grandes sobre a tua história, humanidade. Vocês vão receber poder, o Espírito Santo vai vir e vocês vão continuar. Em outras palavras, no seu último discurso, ele estava preocupado comigo e contigo, com o que nós viveríamos na terra em 2025. O poder de Deus estaria sobre nós, para que nós pudéssemos avançar. Eu creio da parte de Deus que eu vim liberar uma palavra profética sobre ti nas próximas 4 horas de ministração que me foram dadas. Oh glória. Oh, você está animado mesmo. Eu vou profetizar, levante sua mão, eu quero profetizar sobre ti. Igreja Cabana em São José do Rio Preto, 5 vezes mais. Deus está dizendo nesta noite, 5 vezes mais. Vocês vão crescer a 30, 60 e a 100 por 1 em todas as áreas da sua vida. Chegou a hora do favor de Deus. 5 vezes mais. Eu quero que você venha comigo aqui. Eu vou falar alguma coisa e você responde 5 vezes mais, tudo bem? Vamos treinar? Não. Quando eu estiver passando dificuldades, eu vou receber de Deus? Em cada estação da minha vida? No segundo semestre de 2025? Receberemos poder ao descer o Espírito Santo. Ele virá sobre nós e nós vamos ser testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e nos confins da terra. Vai continuar. Você pode ir comigo até o final falando 5 vezes mais, eu não precisava mais. Mas fala 5 vezes mais.
É óbvio que 5, eu não estou falando da quantidade ou de uma medida quantitativa. Para algumas pessoas talvez. Eu estou falando do favor e da graça de Deus sobre alguém. Quando Deus abençoa alguém, é como se ela recebesse 5 vezes mais. Vou te explicar aqui nessa pregação. Na verdade eu quero investir alguns minutos aqui, investir algum tempo da minha pregação, falando de um menino que nasceu. E ele é a característica bíblica do vigor e dos 5 vezes mais que Deus pode trazer sobre nós. Como disse, 9 representa um tempo de novos nascimentos, uma nova estação de coisas que vêm maiores ainda da parte de Deus, uma nova estação profética que vem sobre esta casa. É isso que eu sinto aqui. Eu quero falar sobre ti, sobre um menino chamado Benjamim. Fale Benjamim. Geração que nasce como Benjamim, nasce com algumas características. Eu quero dizer para você. Em primeiro lugar, a geração de Benjamim, até para nascer, até para existir, já nasce em dificuldade. Você certamente já viveu tempo suficiente para entender que nada na vida vem fácil, que tudo você tem que lutar por muita conquista. Eu, ao entrar aqui, primeira vez que eu venho, fiquei maravilhado, tudo lindo, tudo maravilhoso. Mas você que estava aqui desde o início, você sabe o preço que foi pago, de entrega, de oração, de jejum, de tudo. Geração como Benjamim nasce no meio de adversidades e dificuldades. A história registra que Benjamim é filho de uma grande família. Deus havia dado a Jacó o benefício de se casar. Ele na verdade era apaixonado e amava Raquel, mas se casa enganosamente com Lia. Você conhece a história? Lia passa a ser uma maternidade ambulante, um filho atrás do outro. Começa a nascer Simeão, começa a nascer Rubem, começa a nascer um monte de filho. E Raquel não podia gerar. Era difícil para ela gerar numa época em que a medicina não podia dizer o porquê. Não havia exames para fazer, só podia se esperar em Deus. Ela não podia gerar, mas de repente, agora eu começo, Gênesis 30, 22, Deus se lembrou de Raquel e abriu a sua madre. Deus se lembrou de suas promessas. Deus se lembrou do que havia dito e abriu a sua madre. Eu já estou profetizando sobre alguns aqui. Deus está lembrando das promessas que um dia foram liberadas sobre a tua vida. Você não está esquecido. As promessas de Deus ainda são reais. Deus vai se lembrar de você. Deus se lembrou de Raquel. Ela concebeu. O versículo diz que ela deu à luz a um filho. Põe o próximo versículo, se eu não me engano é o 23, a gente está no 22. Deus deu à luz a um filho e disse: Deus tirou de mim a minha humilhação. Ela chamou esse menino, põe o próximo versículo para mim, de José. Ué, pastor, não entendi, você está pregando sobre Benjamim? Mas olha, todo nome na cultura hebraica se dava o nome para um filho de duas maneiras. Primeiro, se acontecia algo no nascimento, o menino nascia com muito cabelo vermelho, se chamava de Esaú. Um nascia segurando a calcanhar do outro, se chamava de Jacó. No momento do nascer, alguma coisa acontecia, dava seu nome. Mas a maioria das vezes, o nome era uma indicação profética de um destino. Está comigo aqui? Nasce esse menino José. Lembre-se que ela não podia ter filhos, Deus lembrou dela. Ela está super grata. Mas ela diz: nasceu José. Sabe o que José significa? Que o Senhor ainda me dê mais. Vou falar de novo para esse lado aqui que parece estar mais pentecostal nessa noite. Deixa eu ver. Perdeu a chance, eu vou voltar para esse aqui que estava bem. Isso, sabia. Isso. A bispa está aqui, eu sei que ela é do fogo aqui, eu já vi ela, glória a Deus. Daqui a pouco eu vou me soltar, igual diz um amigo que eu tenho. Nasce José. Mas ela diz: Senhor, que maravilha, tudo que eu vivi até então, mas eu sei que ainda tem mais. É isso que ela está dizendo. Nasceu José, mas o Senhor ainda vai me dar mais. Eu estou profetizando sobre ti. Talvez você já viveu grandes coisas na estação que passou. Talvez você viveu conquistas. Mas Deus está dizendo a você: ainda tem mais. Ainda tem mais bênção. Ainda tem maior porção. Ainda tem maior crescimento. Ainda tem mais recurso financeiro. 5 vezes mais. 5 vezes mais sobre a sua casa, sobre a sua igreja. 5 vezes mais sobre a sua família. Se você crê, comece a glorificar o nome do Senhor. Comece a celebrar o nome dele. Ei, Deus ainda vai me dar mais.
Senhor, tá bom até então, tá maravilhoso, mas ainda vem mais. Mas ainda vem mais. Ainda vem mais. Tá muito bom, mas ainda vem mais. José está nascendo. Ela está dizendo: Senhor, muito obrigado, o Senhor lembrou de mim, mas ainda vem mais. Fale para você mesmo: ainda vem mais. Contudo, entretanto, todavia, versículo 16 do capítulo 35 diz que Raquel realmente engravida. Ainda vem mais. Só que a geração de Benjamim nasce no meio das dificuldades, porque ela estava com muitas dores de parto, lhe custava dar à luz. Geração de Benjamim nasce em meio a lutas. Quando ela estava com muitas dores de parto, a parteira, põe o próximo versículo para ela. A parteira diz: fique tranquila, você vai dar à luz a este menino. Na cultura e na tradição, a parteira acompanhava a família. A Bíblia não relata, mas certamente essa parteira foi a mesma parteira que vivenciou o parto de José. Estão aqui comigo? Então ela viu quando Raquel pediu: Senhor, legal José, mas me dá mais um. E na hora da dificuldade e da luta, ela estava dizendo: não se preocupe, eu lembro do que você pediu a Deus, vai acontecer. Você não entendeu? Tudo que você precisa, talvez da pessoa que está do teu lado aí, que vai dizer para você: não desiste não, você não vai retroceder agora não, você vai continuar, porque ainda tem mais, ainda tem mais. Eu tive com você nos tempos difíceis, eu tive com você nas lutas, eu tive com você nas conquistas, ainda vem mais. 5 vezes mais. O bebê está nascendo. Essa geração nasce em meio à dificuldade. Posso começar a pregar? Diga amém. Amém. A mãe está tendo o bebê. Versículo 18. E quando o bebê está nascendo, ela estava morrendo, ela dá o nome do filho de Benoni. Pastor, você não ia pregar sobre Benjamim? Calma. Nada contra o nome Benoni. Eu não sei se tem alguém chamado Benoni, mas Benoni. Imagina o pequeno Benoninho crescendo na escola. Benoni, gente. Vamos combinar? Benoni. Lembre que eu falei que os nomes em hebraico têm um significado, e muitas vezes do que acontece na hora do nascimento. Benoni em hebraico, segura aí comigo, significa filho de muitas dores. Satanás é expert em tentar que você pegue as dores de uma estação e tente dar um rótulo e nomeie a estação para que você carregue essa dor para sempre. Vocês estão aqui comigo? A fase na sua vida que você poderia chamar Benoni, filho de muitas dores, filho de muitas dificuldades, filho de muitos traumas, filho de muitas decepções, filho de muitas dificuldades. Mas quando ela está prestes a nomear o filho de dores, e o Benoni ia ter que crescer a vida inteira explicando para os irmãos por que ele chamava filho de dores. Porque quando eu nasci, minha mãe faleceu. Quando eu nasci, foi uma tragédia familiar, foi um trauma, por isso eu sou Benoni. Ele ia carregar a vida inteira um trauma, mas na hora do nascimento, o pai entra em atividade, o pai entra em ação, diz: não será chamado filho de dores, mas será chamado Benjamim, que significa filho de muita felicidade. Você não entendeu? Deus está renomeando o nome da sua estação, Deus está renomeando o nome da sua casa, Deus está renomeando a sua história. Não é mais dor, não é mais falência, não é mais fracasso, é filho da felicidade. Dê um glória! Oh! Ei! O pai te chama filho da felicidade. O pai muda o teu nome, o pai muda o nome da tua estação, o pai muda o teu semestre. Cresce o menino Benjamim. Nunca mais a tragédia vai acompanhar essa família. Será? Seu irmão mais velho é vendido pelos irmãos ao Egito. Você conhece a história também. Vou dar só um spoiler para garantir um próximo convite quando eu voltar ao prego sobre José. E José é vendido ao Egito, a tragédia comete essa família. Benjamim então cresce como a expressão que a gente usava na minha infância e adolescência é café com leite, sabe? No futebol, quando você é o último a ser escolhido, tipo eu assim, café com leite, o time que ele for não faz diferença. Na verdade ele não participa. Benjamim cresce meio assim.
Porque a família já foi acometida de uma enorme tragédia. E o filho da mulher que Jacó amava, José, morreu aos olhos de Jacó. Foi destroçado por ursos no campo. Então vamos cuidar do pequeno Benjamim, para que ele não cresça diante de nenhuma ameaça. Mas geração de Benjamim não foi chamada para se esconder. Geração de Benjamim foi chamada para se levantar. Geração de Benjamim foi chamada para viver 5 vezes mais. Não são as lutas que determinam a minha fé. Não são os ataques que determinam a minha coragem. Na verdade, as lutas e os ataques me dão mais coragem para continuar avançando. Deus mudou o nome da estação. Ei, Deus mudou o nome da estação. Meu irmão, Deus mudou o nome da estação. Eu lembro dos posts, eu não conhecia eles pessoalmente ainda, mas eu lembro quando a igreja se reuniu do lado de fora de um leito hospitalar, clamando nas ruas e nas calçadas. Deus mudou o nome da estação. Você não entendeu? Deus mudou o nome da estação. Levante suas mãos aos céus. Deus está mudando o nome da tua estação. Deus está mudando a tua fase. Apresenta a tua causa ao Senhor agora. O que era tristeza vai virar alegria. O que era guerra vai virar paz. O que era escassez vai virar abundância. Deus está mudando estações nessa noite aqui. Geração de Benjamim, se preparem para se levantar agora. Hey! Contudo, o que acontece é que Israel entra numa escassez tremenda. Começa a faltar alimento. O que os irmãos não sabem é que José está lá no Egito. E lá no Egito ele havia se tornado governador depois de um grande processo. E nas mãos de José está todo o alimento estocado para a região. E um dia Jacó chega em casa. Estão quase todos morrendo de fome. E Jacó, no capítulo 42 de Gênesis, no versículo 2, meio que bate, no versículo 1, meio que bate na mesa. Ei, meus filhos, o que vocês estão aí olhando uns para os outros? Eu escutei versículo 2 que há trigo lá no Egito. Desçam lá para comprar. Vamos resolver essa história, a gente vai morrer de fome. Então desceram, versículo 3, 10 irmãos de José para comprarem trigo no Egito. Mas presta atenção comigo, versículo 4. Benjamim, irmão de José, Jacó não enviou, para que porventura não acontecesse nenhum mal. Estão aqui? Geração de Benjamim, será que é isso? Será que na hora de se levantar para a batalha a gente vai ser café com leite? Não. Foram os 10 irmãos viajar e Benjamim ficou em casa, assistindo Netflix, jogando videogame. Ficou em casa, fica aqui para que nada te aconteça. A Bíblia diz que José era governador de toda a terra do Egito. Nada se vendia ou comprava se não se passasse por ele. Os irmãos chegam diante de José. José reconhece seus irmãos. Você lembra de toda a história. E José pergunta para eles: olha, o pai de vocês ainda é vivo? É. E o irmão de vocês? Vamos ler o versículo 13 desse mesmo capítulo 42. Eles disseram: não, nós somos 12 irmãos, filhos de um homem da terra. O mais novo está hoje com o nosso pai. Põe capítulo 42, versículo 13 de Gênesis. Isso, obrigado, gente. Teus servos eram 12 irmãos, todos filhos do mesmo pai, da terra de Canaã. O caçula, Benjamim, está lá em casa. O outro já morreu, que é José que eles estão falando. Estão aqui comigo? Benjamim está em casa jogando videogame, para que nada de mal lhe aconteça. O que ele não sabe é que o seu nome já está sendo mencionado numa mesa no Egito. Pode novo. Vou falar de novo aqui. Enquanto você está sentado nas cadeiras dessa igreja, que dia é hoje? 8 de julho de 2025, o que você não sabe é que o seu nome já vai ser mencionado em mesas. É que o teu mês de agosto já está sendo abençoado. É que o teu mês de setembro, teu mês de outubro, novembro, dezembro, é que o teu segundo semestre já está nas mãos de Deus. Enquanto você está aqui, o teu nome está sendo mencionado lá. Enquanto você está aqui, as vendas estão acontecendo lá. Enquanto você está aqui, Deus está abrindo portas lá. Benjamim está em casa, Benjamim está sentado. E lá no Egito estão falando: tem um irmão mais novo, ele está lá. E olha o que José responde: então, vamos fazer o seguinte, versículo 15: vocês não vão sair daqui, a não ser que o irmão mais novo venha para cá. Fale comigo, geração de Benjamim.
Deus está levantando uma geração nessa estação, gente. Deus está levantando igrejas como a Cabana nessa geração, que tem um vigor como Benjamim teve. Daqui a pouco eu vou começar a pregar, você vai entender. Então, veja, eles foram em 10. Benjamim ficou em casa, José na cabeça dele está morto. Estão comigo aqui? Eles foram em 10. Voltaram em 9. Porque Simeão fica preso lá de garantia, tipo cheque calção, nota promissória, fica preso. Então os filhos chegam para Jacó, pensa. E Jacó, e aí? O que vocês pegaram? Muito mantimento? Deve ter amendoim, pistache, cajinha de caju, sei lá o que deve ter. Então pai, a gente tem 2 notícias. Uma ruim e uma pior. Qual que o senhor prefere que a gente comece? O que vocês fizeram então? A ruim é que Simeão ficou preso lá como garantia. Garantia do quê, meninos? Então, a notícia pior é que Simeão só volta e a gente só é liberado se Benjamim sair de casa e for para o Egito. Você diz glória, Benjamim diz, o quê? Diz algumas bíblias na linguagem de hoje que nessa hora surgiu um hoje e disse, oh no, oh no, oh no, no, no. Benjamim está no quarto dele sem abrir a boca, ele não falou nada, mas o nome dele está sendo chamado com uma mesa de honra, o nome dele está sendo preparado para uma estação. Deus está chamando pessoas nessa estação, igrejas nessa estação, que ele vai levantar com favor, com graça, com poder, com autoridade, para 5 vezes mais. É só necessário que você se levante. Não é estação de ficar parado, não é estação de retroceder, não é estação de dar passos atrás, é estação de caminhar à frente. Jacó falou, e agora? Benjamim, vem cá. Versículo 11 do capítulo 43. Se é assim, pega o que tem de melhor na terra. Pega produtos, pega vasilha, leva para o homem, leva presente, leva mirra, leva nozes, leva muita coisa. Leva dinheiro em dobro, estou no versículo 12 do capítulo 43 de Gênesis. Leva o dinheiro que foi devolvido, leva tudo para o homem. E também, versículo 13, leva o vosso irmão e volta lá no homem. Leva Benjamim. Fale comigo, estou aqui. Porque olha o incentivo que Benjamim recebe. Versículo 14, que o Deus Todo-Poderoso dê misericórdia diante do homem, para que deixe vir o outro irmão e Benjamim. E, se eu ficar sem filho, que sem filhos eu fique. Estão aqui comigo? Geração de Benjamim não precisa de incentivo natural. Precisa de uma palavra sobrenatural. Geração de Benjamim não precisa de tapinha nas costas dizendo vai que vai dar certo. Geração de Benjamim se levanta na autoridade. Jacó diz, olha, vai, se eu ficar sem filho, eu fiquei. Geração de Benjamim dá passos pela fé. Geração de Benjamim dá passos com autoridade. Geração de Benjamim sonha com coisas que o recurso não pode pagar, com prédios que naturalmente não poderiam ser construídos, com cadeiras que vão se encher. Geração de Benjamim com autoridade, avança sem pensar, porque Deus vai cuidar da palavra, Deus vai cuidar do que prometeu. Ele é Deus. Pegaram os homens o dinheiro em dobro e Benjamim e foram para o Egito. Benjamim chegou no Egito. Versículo 29 do capítulo 43. José viu a Benjamim, filho de sua mãe, e disse, esse é o irmão caçula? Então, presta atenção à frase que a geração de Benjamim escuta, e que essa igreja está escutando. Que Deus lhe conceda graça, meu filho. Você não entendeu? Você não entendeu? Quando chegar o terreno e o projeto do prédio for 2 vezes maior do que esse, eu não sei nem o que eu estou falando. Pegou? Você só vai ouvir de Deus que o Senhor lhe conceda graça, meu filho. Que o Senhor lhe conceda graça, meu filho. Deus está concedendo graça nessa noite para você aqui. Deus está concedendo algo sobrenatural sobre você aqui, só para que você se levante. Geração de Benjamim, eu não vou ser guiado pelo medo, eu não vou ser guiado pela insegurança, eu não vou ser guiado pela escassez, eu não vou ser guiado pelo natural. Eu sou geração como Benjamim, eu me levanto e vou. E ele escuta do governador do Egito, que ele não sabe quem é, que Deus te dê graça. Eu quero profetizar o que vai acontecer com você aqui.
É um texto novo que não estava nas anotações, eu estou lembrando agora. Marcos, põe aí capítulo 4, versículo 26. Eu acho que se não for, eu vou inventar uma pregação agora nesse texto. Mas assim, o reino de Deus é assim. Marcos 4, 26. O reino de Deus é assim. Põe aí. Isso. O reino de Deus é assim. O homem só lança a semente na terra. Só lança. Como Benjamim, só se levanta. Estão comigo aqui? Lembre-se que ele está pregando para uma geração de agricultores que entende que o que é plantio e colheita. A gente que é mais urbano não entende tanto. Eu, que cresci em São Paulo, o máximo que eu plantei foi uma sementinha de feijão num copinho de plástico na escola. Mas ele está falando para pessoas que entendem de agricultura. Ele está dizendo, você planta a semente, você tem que esperar 6 meses, 9 meses, 10 meses, dependendo do fruto. Estão comigo aqui? Mas ele está dizendo, no reino não é assim. Lança a semente. Lança a semente. Olha o versículo 27. O homem vai dormir. Põe lá o 27. Dormindo ou acordado, a semente brotou e cresceu. Ele não sabe explicar como. Calma aí. Você não entendeu? Eu vou falar. Oh meu Deus. Quando disserem para você que é corretor de imóveis, está sentado aqui, como que você conseguiu vender? Eu estou falando especificamente para alguém, a cobertura que ninguém vendia, que está mais de 1 ano parada no setor de vendas. Você vai dizer, para a verdade te explicar? Não sei, mas vendi, porque assim é o reino de Deus. Quando te perguntarem, bispo, como você conseguiu 5 vezes mais, construir uma igreja num terreno, levantar as edificações, receber os recursos, como você conseguiu? A resposta é, eu não sei explicar, eu só vivi, porque assim é o reino de Deus. Deus está liberando milagres nessa noite. Recebe agora, levante suas mãos, receba. Eu não sei, mas Deus fez. Eu não consigo explicar, mas Ele respondeu. Eu não posso explicar, mas Deus agiu. O milagre aconteceu no meu mês de agosto. Oh! Há uma mulher aqui que há 11 anos especificamente tenta engravidar. Conte 3 meses. Conte 3 meses. E você vai estar nesse altar dando um testemunho, explicando, eu não sei como aconteceu, mas aconteceu. Oh, Benjamim, só levanta. Só age, só dá um passo, Benjamim. E sabe o que você vai ouvir? Que o Senhor te dê graça. Que o Senhor te dê favor. Versículo 30 de Gênesis 43. José foi chorar. E começou a chorar. Pela primeira vez a gente registra José chorando. Não há nenhum outro registro na história que ele tenha chorado. Ele não chorou na prisão, ele não chorou na casa de Potifar, ele não chorou quando foi vendido. Mas quando ele vê uma geração se levantando, ele chora. Quando ele vê uma geração se levantando, ele se comove. Ele lavou o rosto e saiu, se conteve, serviram a comida. Começaram a servir a janta. Deve ter sido aquele churrasco maravilhoso que eu sei que tem aqui. Aquele restaurante japonês, que você deve ter uma janta top. E diz a Bíblia, no versículo 33, sentaram-se diante, ele é o governador do Egito, ninguém sabe que ele é José. Sentaram diante da autoridade, o primogênito, segundo a sua primogenitura, que é o que tem que sentar primeiro mesmo. Só que aí o protocolo muda. Porque os filhos se sentavam na mesa de acordo com a ordem de nascimento. Só que senta Rúben, e do lado do primogênito, por ordem de idade, sentou o velho e o mais moço sentou na frente de José. Ao ponto que todos ficaram olhando perplexos uns com os outros. Vocês estão aqui comigo ou não? Os irmãos foram colocados à mesa perante ele por ordem de idade, do mais velho ao mais moço. Ou seja, na frente de José ficou o mais moço. Você não entendeu? Geração de Benjamim recebe lugar na mesa. Você vai olhar, Senhor, o que eu estou fazendo sentado nessa mesa? Por que eu estou sentado aqui? O que o Senhor está fazendo comigo? Meu Deus, eu sou geração que escolheu se levantar. Eu sou geração que escolheu ver coisas assim. Mas eu vou dizer mais. Então, versículo 34, começaram a servir a janta. Ao servirem a janta, põe o 34 na tela para mim. Serviram da comida na mesa de José, e a porção de Benjamim
era 5 vezes mais do que qualquer de outros. Escute, Benjamim não abriu a boca até agora. Ele não pediu para estar ali, ele não pediu para sentar no lugar de honra, mas só porque ele se levantou. 5 vezes mais, 5 vezes mais, 5 vezes mais. Cabana, 5 vezes mais, 5 vezes mais, sobre todas as áreas da sua vida, 5 vezes mais. O que é 5, pastor? 5 fala da graça de Deus. 5 foram os ferimentos de Jesus Cristo na cruz. Ele foi ferido nos pés, nas mãos e na fronte. 5 foram as pedras que Davi pegou na margem de um ribeiro para com uma matar Golias. 5 é o dia da criação da vida em Gênesis capítulo 1, 20. 5 é a base de pães para multiplicação. 5 fala em receber o favor de Deus 5 vezes mais, Cabana. 5 vezes sobre a sua casa, 5 vezes sobre os teus filhos, 5 vezes mais. Hey! Ele não faz só isso. Ele pega, manda todo mundo de volta com os mantimentos e dá para Benjamim a taça de prata. Você conhece a história? Ele dá a taça de prata para ele levar embora no saco de mantimento sem que ele soubesse. Prata na Bíblia é símbolo de redenção. Taça é autoridade real. Quando Benjamim se levanta, ele recebe 5 vezes mais favor de Deus, graça de Deus, mas ele recebe poder de redenção. Ele poder de autoridade para redimir. Você entendeu? Quando você se levanta como Benjamim, você tem autoridade para redenção na tua família. Você pode dizer: eu vivi maldições até agora, meu pai quebrou, meu avô quebrou, meu tataravô quebrou, a maldição acaba aqui, nunca mais, em mim, nos meus filhos e nos filhos dos meus filhos. Eles vão colher as minhas bênçãos, eles vão colher minha saúde, eles vão colher a minha paz. Quem se levanta como Benjamim tem autoridade que vem da parte de Deus para redimir. Tem geração de Benjamim aqui nessa noite. José não se contém mais. Ele começa a chorar e fala: irmãos, eu sou José, vocês me venderam. Mas ele era tão maduro e sábio. No versículo 4 do capítulo 45 ele diz assim: olha, eu sou José, o irmão que vocês venderam para o Egito. Não fiquem tristes não, eu vim só antes para preservar a vida de todos nós. Sabe por quê? Põe o versículo 6. Porque já houveram 2 anos de fome na terra, e nos próximos, você já sabe a resposta. Qual era a porção de Benjamim? Quanto tempo seria de fome? Para cada ano de fome, Benjamim, você tem resposta. Para cada ano de escassez você tem autoridade. Para cada ano de luta você tem a unção que vem da parte de Deus. Benjamim, você é continuidade. Você é continuidade. Benjamim, você nasceu de palavra profética. Quando você, Barabacete, nem existia, tua mãe Raquel já pedia: Deus continua, Deus me dê mais um, Deus continua, que não acabe aqui. Benjamim, hey! Ele dá presentes para todos eles voltarem para casa. Versículo 22, ele dá mudas de roupa para todo mundo. Benjamim não abriu a boca até agora. Mas olha o versículo 22. Benjamim recebeu 300 peças de prata. Prata é redenção. 300 é o número de conquista na Bíblia. Como Gideão conquistou com 300. O poder de redimir e conquistar numa geração que recebe o favor de Deus. Está entendendo comigo aqui? E mudas de roupa nova. Roupa é identidade. Roupa é provisão para cada estação. Geração de Benjamim que se levanta, tem identidade, redenção, provisão, tem conquista de Deus. Isso. Deus está profetizando sobre o teu 25, 26, 27, 28, 29, 5 vezes mais. Eu não sei como foi o teu vigor até agora, mas Deus me trouxe aqui para soprar sobre ti um vigor, para soprar sobre ti uma nova esperança. Hey! Na cultura judaica, como já te disse, o pai, estou correndo aqui porque eu vou. O pai
reunia os filhos e abençoava no final de sua vida, e ele profetizava para os seus filhos. E Jacó vai reunir os seus filhos. Na verdade já não é Jacó, o seu nome foi mudado para Israel. E eu não estou falando de qualquer filhos, todos os filhos ali vão representar uma tribo de Israel. Então é um ajuntamento realmente profético. Ele junta os seus filhos, 12, e ele vai começar a abençoá-los. E olha o que ele diz para Benjamim. Gênesis capítulo 49, versículo 27. Benjamim, penso em Jacó, cheio do vigor, cheio do fogo, fisicamente quase morrendo, mas no espírito forte. Ele profetiza sobre cada filho. Ele diz: Benjamim, você é um lobo predador. Sabe o que significa dizer isso? Você tem vigor para caçar, você tem vigor para lutar, você tem vigor para não desistir. Sabe por que ele diz? De manhã você corre atrás da presa, e à tarde você já está dividindo a recompensa e o resultado da tua caça. Sabe o que ele está dizendo? Não começa e termina um dia sem que você não tenha fruto, sem que você não tenha resposta. Não começa e termina um dia sem que Deus não responda na sua vida, sem que Ele não age sobre ti. Geração como Benjamim, Deus está nos reunindo nesta hora, porque essa geração tem lenha para queimar, como nós cantamos aqui. Está preparado? Pastor, eu só não entendi o que Jesus tem a ver com isso lá em Atos 1:8, quando ele diz que a gente vai continuar. Geração de Benjamim é uma geração improvável, que nem abriu a boca, mas levantou. E essa é a estação que Deus está levantando pessoas improváveis, que tem uma história. Jesus vai olhar para você: meu Deus, o que aconteceu? Nossa, foi tão rápido. Da noite para o dia você fala: aham, sei. Eu sei o quanto tempo eu estou lutando. Eu sei o quanto tempo como Benjamim eu me levantei. A Bíblia no Antigo Testamento é feita de tipos, de sombras, e o Novo Testamento é a realização dessas sombras. Tudo bem? José é um tipo, ele representa, tipifica Jesus Cristo. Muitas coisas que aconteceram com José se assemelham à história do próprio Jesus. Ele foi vendido e traído pelos seus irmãos. Jesus foi traído pelos judeus. Ele teve que ir ao Egito, para do Egito um dia tirar o povo. Jesus, ao nascer, a sua família vai para o Egito. José, quando encontra os irmãos, se retira sozinho para chorar. Jesus sozinho vai no Getsemane para suar sangue. São paralelos, estão aqui comigo? Então a geração que continua depois de José é Benjamim. Estão aqui? Se Jesus é tipificado em José, quem é a geração de Benjamim? Estão comigo aqui ou não? Por que Jesus, podendo falar tudo que ele sabia que ia ficar gravado, gente, ele podia falar o que quisesse, era o último discurso dele na terra, e ele não é centrado em si mesmo. Ele diz: não sou eu não, vocês vão continuar. É o que ele estava dizendo. Vocês vão ser minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria, baseados no poder. Aí, os discípulos de Jesus eram 12, como 12 eram os irmãos de José. Estão aqui? Um trai Jesus Cristo e já não está mais lá. Os discípulos, no ímpeto, pode se posicionar a banda aqui se quiser já. No ímpeto de substituir rapidamente Judas, que havia saído do time, eles escolhem um discípulo rapidamente. Que legal, a gente escuta falar, mas não escuta tanto. Mas para mim existe uma escolha improvável. Estão aqui ou não? Porque a Bíblia diz que um dia um homem, respirando ameaças de morte contra os judeus, é cegado pelo Senhor no caminho para Damasco. É escondido numa casa. Deus manda Ananias: você vai lá, eu vou dizer para ele que importa sofrer pelo meu nome. Que chamada, hein, gente? Como Benjamim, se levanta para dizer: olha, se eu ficar sem filhos, eu fico sem filhos, mas vai. E este homem, eu estou falando do apóstolo Paulo. Este homem tem um vigor
vigor inacreditável. De onde ele tira força? De onde ele tira autoridade? De onde ele tira poder? Esse homem levava várias perseguições, gente. A Bíblia diz que ele já pregou em locais que ao terminar de pregar ele foi apedrejado, o pessoal achou que ele estava morto. A Bíblia diz que uma vez, confrontando o sumo sacerdote, ele é esbofeteado no rosto. A Bíblia diz que ele fica preso em Cesareia Marítima por 2 anos e meio, quase 3 anos. Quando ele tenta ir para a ilha de Malta, ele naufraga no meio do caminho. Este é o homem, apóstolo Paulo, que diz assim: as tribulações do tempo presente não se podem comparar com o peso de glória que vai me ser revelada. Tribulação não está falando de um dedinho do pé inchado, ele está falando de apanhar, de ir para a cadeia, de naufragar. E ele está dizendo: essas tribulações não se comparam. Ele diz coisas como: quem nos separará do amor de Cristo? Vai ser tribulação, vai ser nudez, vai ser perseguição, perigo, espada. Eu estou certo que nada me separa dele. Aí você para e fala: meu Deus, cara, como que esse homem encontrou vigor? E olha a preocupação que ele tinha. Fale comigo, geração de Benjamim. Romanos capítulo 10, versículo 11. O apóstolo Paulo está escrevendo. Ele está dizendo assim: ninguém que nele crê vai ser confundido, vai ser envergonhado, porque eu estou abrindo uma nova estação. Paulo está dizendo. Agora, põe o próximo versículo. Já não há mais judeu, já não há mais gentil. O Senhor é Senhor de todos, abençoa ricamente todos que o invocam. Começou uma nova estação. Todo mundo que invocar vai ser salvo. Porém, continua para mim. Ele diz: como vou invocar? Todo aquele que invocar o nome do Senhor vai ser salvo. Porém, versículo 14: como vou invocar em quem não creram? Como vão crer se não ouviram falar? Como virão se não há quem pregue? Geração de Sabe por que ele diz assim? Quem deu crédito à nossa pregação? Como vão pregar se não forem enviados? Quão formosos, pode continuar o próximo versículo 15. Quão formosos são os pés dos que anunciam coisas novas. Sabe por quê? Isaías já dizia: quem deu crédito à nossa mensagem? Pode continuar o versículo 16. Quem creu na nossa mensagem? Sabe por quê? Versículo 17. A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Cristo. Paulo do céu, que vigor é esse? Que força é essa, Paulo? Podia perguntar: Paulo, quem é você para ter esse vigor? Apresente-me as tuas credenciais. Então ele vai apresentar. Está pronto aí? Romanos capítulo 11, versículo 1. Ele vai se apresentar. Sabe por quê? Sabe por que eu sou assim, do jeito que eu sou? Põe Romanos 11, 1 na tela aí para mim. Acaso Deus rejeitou o seu povo? Não, de maneira nenhuma. Eu sou israelita, eu sou descendente de Abraão, eu sou da tribo de Benjamim. Você não entendeu? A nossa geração tem lenha pra... Vamos. Pode sim. A nossa geração pode incendiar. Olha aqui, você entendeu algo? Quando Raquel estava dando à luz, pediu a Deus mais um filho. Quando o filho ia nascer, ela falou: vai ser filho de dores. E o pai disse: não, vai ser filho da felicidade. O pai já estava pensando no apóstolo Paulo. Quando você nasceu, no dia que você nasceu, na família que você nasceu, na cidade que você nasceu, Deus estava pensando em você, mas nos teus filhos, nos filhos dos teus filhos, nos filhos dos teus filhos dos teus filhos. Hey! Quando Deus, há 9 anos atrás, num buffet da cidade, começou a Cabana Church, Ele estava pensando não só no casal dos bispos, mas estava pensando em cada família que passaria nesta casa, seria salva, transformada, liberta. E agora uma nova onda de pessoas vem. Uma nova onda de pessoas vem. Então, hey!
É noite de você responder, geração de Benjamim. É noite de você se levantar, porque 5 vezes mais estão vindo, 5 vezes mais está chegando. Você vai responder os céus e vai dizer: Senhor, eu estou aqui, eu tenho lenha para queimar. Essa é a geração, essa é a hora. Levante suas 2 mãos aos céus. Cabana Church, 5 vezes mais, 5 vezes mais, 5.